Amém? Peço aos irmãos para se colocarem em pé, em reverência à palavra, e abrirem suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 2. Segunda Reis, capítulo 2. Todos acharam? Amém? A partir do versículo 1. Está escrito assim: Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tornará até o Senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará teu Senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos, e foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peste que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: Coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles, andando e falando, e eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. E também levantou a capa de Elias que lhe caíra. E voltando-se, parou à borda do Jordão, e tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e para outra banda, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Amém? Até aqui. Vamos orar. Pai, estamos diante da tua palavra, Senhor, nesta manhã. Senhor, e cremos que o Senhor preparou esta palavra para falar conosco nesta manhã. Há algo aqui, Senhor, neste texto, há algo, Senhor, nesta palavra, para abençoar as nossas vidas. Há algo que o Teu Espírito Santo quer tratar conosco nesta palavra. Que Tu tenhas toda a liberdade, que Tu possas, ó Senhor, falar da maneira que Tu quiseres e que Tu me uses, ó Senhor, segundo a Tua vontade e o Teu querer. Eis-me aqui, Senhor, eu te peço, usa-me a mim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Elias e Eliseu estavam caminhando juntos há algum tempo. Alguns acham que talvez mais de 10 anos se passaram, desde que Elias foi enviado por Deus para ungir a Eliseu profeta no seu lugar. Está lá em 1 Reis, no capítulo 19. Quando Elias foge,
Ele está com medo que Jezabel vá matá-lo depois que o Senhor mandou fogo do céu e ele matou os profetas de Baal, os profetas de Azerá. Ele foge, ele vai até o monte de Deus, ele se esconde numa caverna e o Senhor aparece e começa a falar com ele. Entre uma dessas coisas que o Senhor falou está: você ungirá Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, profeta em teu lugar. A palavra de Deus diz que Elias então obedece à voz do Senhor, volta de novo para Israel e vai, e o primeiro compromisso que ele tem é de passar ali onde está Eliseu, e a palavra de Deus diz que Eliseu está lavrando a terra com 12 juntas de bois, está trabalhando ali. Elias passa por ele, passa a sua capa sobre ele e segue o caminho. Eliseu corre atrás de Elias, diz: olha, deixa-me primeiro ir despedir dos meus pais, depois eu vou e vou te seguir. Eliseu diz: tudo bem, pode ir, mas você sabe o que o Senhor Deus fez contigo. Ele volta, pega aquele carro que ele está trabalhando, ele queima ele, assa a carne dos bois, se despede dos seus pais e passa a seguir a Elias. E a palavra de Deus diz que essa caminhada não está especificado um tempo aqui na Bíblia, mas alguns teólogos, alguns estudiosos creem que é mais de 10 anos que eles vão caminhar juntos, até este dia. Eles estão caminhando juntos e Deus está usando Elias, e Eliseu está sendo aquele que é chamado aqui no capítulo 3, e numa folhinha aí, capítulo 3, versículo 11. Olha como ele é conhecido até este dia. Disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. No texto que lá de 1 Reis, capítulo 19, vai dizer que Eliseu se torna o servidor de Elias. Até este dia, embora ele tinha sido ungido por Deus profeta, chamado por Deus para ser profeta, ele está sendo um servidor. Assim como Josué era o servidor de Moisés, era aquele que estava ali junto com Moisés, auxiliando Moisés, Eliseu se junta a Elias e passa a servi-lo, passa a observá-lo, passa a aprender, passa ali a ter a sua vida de, vamos dizer assim, é o treinamento, até que esse dia chega. E chega um dia, aleluia, em que o Senhor vai levar Elias para o céu. Chega esse dia. Chega o dia em que o ministério de Elias vai se encerrar e vai começar o ministério profético de Eliseu. E aqui nesse texto eu estava lendo e meditando que o Senhor chamou ele, o Senhor já tinha dado uma missão para ele, já tinha colocado um ministério sobre os seus ombros. Mas nós vamos ver nesse texto que Eliseu queria algo mais de Deus. Ele não queria somente um ministério profético semelhante ao de Elias, mas ele queria que uma porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias repousasse sobre ele. E nós vamos ver aqui nesse texto que ele se esforçou para isso. E o que isso quer dizer para nós? Cada um de nós recebe algo das mãos do Senhor. Cada um de nós tem uma missão, tem um ministério para desenvolver, que o Senhor colocou nas nossas mãos. E nós não podemos fazer o quê? Nem parar, nem retroceder, nem voltar atrás, muito menos se acomodar, mas nós também podemos buscar mais de Deus. E é o que Elias vai passar para Eliseu. Aquilo que Eliseu desejava vai ser concedido a Eliseu, porém Eliseu vai se esforçar. Ele vai fazer algo mais, algo além. Isso nos dá uma lição muito importante, irmãos, que nós, na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, nós não podemos nos acomodar. Nós não podemos parar, nós não podemos desistir. E nós temos que sempre estar buscando cada vez mais algo de Deus. Cada vez mais. Você vai se consagrar a Deus, você vai buscar o Senhor, e sempre o Senhor vai estar querendo mais de nós. Sempre Deus vai querer mais de nós. Porque Deus quer toda a nossa vida. E é difícil para nós entregarmos toda a nossa vida nas mãos do Senhor.
Mas é necessário que o Senhor tenha o controle, a primazia da nossa vida, para que Ele possa nos usar de maneira poderosa. Aqui nós vamos ver por 3 vezes, no versículo 2, no versículo 4 e no versículo 6, Elias vai dizer para Eliseu, fica aqui. Primeiro no versículo 2 ele fala assim, eles estão em Gilgal, no versículo 1. Elias diz para ele, olha, eu vou até Betel, o Senhor me enviou a Betel, fica aqui. E Eliseu diz, não vou ficar. Vive o Senhor, aleluia, vive a tua alma, que eu não vou te deixar. E eles vão. Quando eles chegam lá em Betel, no versículo 4, Elias vai de novo falar para Eliseu, fica aqui porque o Senhor me enviou a Jericó. Mais uma viagem naquele mesmo dia. Eliseu vai dizer, não, vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E acompanha Elias até Jericó. Pois estando lá em Jericó, no versículo 6, Elias diz para ele, fica-te aqui porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele de novo vai responder, vai dizer, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos ao Jordão, cruzaram o Jordão juntos e começaram a caminhar além do Jordão. E eu estava pesquisando qual a distância que eles caminharam naquele dia. Eles saíram de Gilgal, foram para Betel, de Betel eles foram para Jericó, de Jericó eles foram até o Jordão, cruzaram o Jordão, e só até o Jordão, essa caminhada aí naquele dia, a pé, dá entre 40 e 50 quilômetros. Então foi pesado a marcha, né? Não foi uma coisinha simples, não. Eles estão caminhando e a todo momento Elias vai dizer para Eliseu, fica aqui. Ele vai dizer, não, fica aqui, não, fica aqui, não, eu vou. O que Eliseu está fazendo? Ele está se esforçando, porque ele quer mais de Deus. E nós temos que nos esforçar quando nós queremos algo mais de Deus. O que isso tem a ver conosco? Nós vamos sair caminhando por aí? Não. Mas nós temos que consagrar a nossa vida nas mãos do Senhor. Nós temos que ler a Bíblia, nós temos que orar, nós temos que buscar ao Senhor, adorar ao Senhor. Isso no nosso dia a dia. Eliseu está fazendo isso há cerca de uns 10 anos. E nesse dia ele poderia estar dizendo, olha, estou cansado. Eu já fiz uma jornada, agora a segunda, e mais ou menos as jornadas eram de mais de 10 quilômetros entre um lugar e outro, caminhando, no sol quente, desgastante, lugar deserto. Não tinha sombra, né? Porque às vezes você vai caminhando no dia quente, você vai pela sombra, mas lá não tinha sombra, porque é um lugar deserto, não tem assim bosque, não tem arvoredo, é mais rústico. Mas ele está caminhando, ele está indo. Ele está se esforçando, porque há um desejo no coração dele, mais de Deus. Eu quero mais. E eu estou vendo tudo aquilo que Deus está fazendo na vida de Elias. Eu estou participando aqui de tantas coisas e mais que Deus tinha feito ainda antes dele se juntar a Elias, que ele já sabia. Ele está dizendo, mas eu quero mais de Deus na minha vida. E Deus nunca vai nos condenar por isso, por você querer mais. Deus só não quer que você desanime. Deus só não quer que você retroceda. Deus só não quer que você volte atrás, que você para na sua jornada. Mas quanto mais você buscar, a palavra de Deus diz que mais Ele vai te dar. Deus tem prazer em nos abençoar. Aqui, vamos lá para o Novo Testamento. Olha o que diz no Evangelho de João, no capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Versículo 34. João Batista que está falando, ele vai dizer assim, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois Deus não lhe dá o Espírito por medida. O que isso quer dizer? É que Deus não fica limitando o Espírito Santo na nossa vida. Ele não fica falando, não, vou dar só um pouquinho para esse, não, para aquele eu vou dar mais. Não, Deus não limita a unção do Espírito, a porção do Espírito que Ele coloca sobre nós. O que limita a unção do Espírito? O que limita aquilo que Deus vai fazer em nós ou através de nós? Nós mesmos.
Nós mesmos é que limitamos. E muitas vezes a gente olha, vê Deus usando tanto uma pessoa e a gente pensa que Deus tem favoritos. Ah, não, Deus está usando ele porque Deus escolheu ele, Deus quis usar ele mais. Parece que Deus é que quis. Parece que não foi a pessoa que buscou, parece que não foi a pessoa que se consagrou, parece que Deus fez isso favorecendo alguém e favorecendo menos a gente. Não é assim. É segundo a nossa fome, segundo a nossa vontade, segundo a nossa busca, segundo a nossa entrega. Nós vemos aqui Eliseu se esforçando. Mas ele já não tinha sido ungido profeta no lugar de Elias? Já. Mas por que ele está se esforçando? Porque ele quer mais de Deus. Ele não está satisfeito só com aquilo que ele nem sabia como era ainda. Porque ele nem tinha assumido ainda o ministério profético. Ele estava só auxiliando. Mas ele sabia que ele queria, Senhor, eu quero mais, aleluia. Está tão bom aquilo que eu estou contemplando, está tão bom aquilo que eu estou presenciando. Eu quero mais, eu não quero só isso, eu quero mais, aleluia. Nós temos que ter sede de Deus, irmãos. Nós temos que ter sede das coisas de Deus. A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós não podemos estar acomodados na nossa vida espiritual. Nós temos que estar sempre buscando crescer na fé, na graça e no conhecimento do Senhor. E como é que o nosso crescimento vai acontecer? À medida que nós buscamos a Deus. Como que eu busco a Deus? Lendo a Bíblia. Como que eu busco a Deus? Orando. Como que eu busco a Deus? Adorando. Como que eu busco a Deus? Estando na casa do Senhor. Aleluia. E buscando fazer, sei lá, algum curso, alguma coisa, para crescer mais ainda. Mas, irmão, você vê que depende mais de nós do que das coisas exteriores. Às vezes a gente fica esperando, não, quando isso acontecer, quando aquilo acontecer, parece que as coisas exteriores é que vão determinar o que nós vamos fazer. Não, depende de nós. Isaías capítulo 1, Deus fala para Israel, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E às vezes a gente, sabendo desse versículo, a gente acha, é Deus que não quis me dar isso. É Deus que não quis fazer aquilo na minha vida. É Deus que não quis me abençoar. Não, irmão. Muitas vezes somos nós que não buscamos, somos nós que não nos esforçamos para alcançar aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Porque ele diz, se quiserdes e se me ouvirdes. São condições nossas, eu tenho que querer. Porque eu querendo, eu vou fazer aquilo que é necessário. Eliseu não queria? E ele fez aquilo que era necessário para ele. Ah, mas caminhar 10 quilômetros já está bom por dia. Ele ia ficar para trás. Ah, mas caminhar 20 quilômetros por dia está bom. Ele teria ficado para trás. Ah, mas caminhar 30 quilômetros por dia está bom. Ah, eu cheguei até o Jordão, já foi 40 quilômetros. Atravessar o Jordão e começar a caminhar. Quanto que nós vamos? Você vê que em nenhum momento ele está perguntando para eles, quanto mais nós vamos caminhar hoje? Está longe ainda de chegar no destino? Está longe ainda? Onde que é esse lugar que Deus marcou com você para te levar? Onde é que é para mim saber a distância? Em nenhum momento ele está preocupado com isso. Elias está falando para ele, fica aqui. Não é que Elias quer roubar a bênção dele. Quem sabe Elias sabia, olha, já está cansado. Fica aqui, descansa um pouquinho, eu vou ali. Porque Elias já sabia, eu daqui, eu vou para o céu, eu vou para a glória. Mas ele vai ficar. Ele ainda vai ter, agora é que vai começar o trabalho dele, agora é que ele vai começar a mais ainda se desgastar. Mas ele está dizendo, não vou ficar, não vou ficar, não vou ficar. Eu vou continuar. E ele continua. E até que Elias dá para ele aí uma última condição. Versículo 9. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, eles atravessaram o Jordão, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E Elias responde para ele no versículo 10, dura coisa pediste, se me vires quando eu for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não, não se fará.
Eles estão caminhando a mais de 40 quilômetros, eles cruzaram o Jordão, estão caminhando do outro lado. E Elias disse, se você cochilar, se você vacilar, se você perder o foco, você vai perder a sua bênção. Você falar, espera um pouquinho aqui, Elias, deixa eu sentar um pouquinho nessa sombra aí, vai indo aí e depois eu te alcanço. Você vai perder a sua bênção. Você fala, ai, meu pé está doendo, deixa eu parar um pouquinho que está, 40 quilômetros não é fácil não, viu? E não era esse sapato que nós temos hoje aqui, todo cheio de amortecimento e tal, né? Hoje em dia você pisa num sapato, aí parece que você está pisando nas nuvens, né? Não macio que é, não, era rasteirinha, não era nem havaiana, que é borrachinha, né? Macia. Como doeu. Mas se você não me vir, quando eu for tomar de ti, fica atento, fica ligado. Porque senão não vai acontecer. Eliseu não reclamou, falou, nossa, depois de caminhar 40 quilômetros, você não falou se é 5, se é 10, quando que é? Ele não falou nada. Eliseu também não reclamou de nada. Amém? Vou ficar ligado. Aleluia. Amém. Estou aqui, Elias. Você está caminhando, eu estou aqui, Estou junto de você. Você já 3 vezes já falou para mim ficar. Eu não fiquei. É porque eu quero mesmo. É porque eu estou focado. É porque aqui eu não vou perder a minha bênção. Sucedeu que indo eles e logo depois. Aleluia. Porque o que ele fez? Aí você voltar para a Gênesis, você vai lembrar de Jacó. Jacó está ali e a palavra de Deus diz que ele luta com um varão até que a alva subiu. E vendo aquele varão que não prevalecia contra Jacó, mas quem era aquele varão, irmão? Era um varão de carne e osso ou era um varão celestial? Era alguém limitado fisicamente ou era alguém que tinha uma natureza diferente da nossa? Que não se cansa, que não se fadiga, que não se desgasta. Então Jacó não desistiu. Não te deixarei ir, enquanto tu não me abençoares. Eliseu está dizendo para Elias, eu não vou tirar os meus olhos de você, eu não vou parar. Se tiver que caminhar mais, eu vou caminhar. O quanto for necessário, eu vou caminhar. Se tiver que subir, sei lá, uma colina ou descer eu vou estar junto, eu vou estar do seu lado. Eu não te deixarei enquanto tu não me abençoares, enquanto eu não receber de Deus aquilo. Irmãos, nós temos que ter essa determinação na nossa vida. Eu não vou parar de orar, eu não vou parar de buscar. Não sei, irmãos, qual é a tua necessidade. Não sei se é na família, eu não sei se é na saúde, eu não sei se é no trabalho, mas você tem que buscar, você tem que lutar, você tem que se esforçar. Porque às vezes a gente fica falando, não, se Deus quiser, Ele faz. É verdade, se Deus quiser, Ele faz. Mas também é verdade que se a gente não buscar, muitas vezes nada acontece na nossa vida. A porção dobrada seria dada para Ele, sim ou não? Sim. Porém, se tinha uma condição. Eu citei para vocês aqui Isaías 1, se quiserdes e me ouvirdes. Então é condicional. Tem coisas na Bíblia que são incondicionais, Deus te dá. Mas tem coisas na Bíblia que Deus vai dizer se. Então Deus está colocando uma condição. Deus está dizendo, olha, se você fizer, então a recompensa vai ser isso. Então depende de uma ação minha. Pensa lá em Jacó lutando com o anjo. Se ele desiste, o que acontece? Ele poderia perder a bênção, sim ou não? Sim, porque quando ele declarou, eu não te deixarei enquanto tu não me abençoares, foi que ele recebeu a bênção dele. Eliseu aqui, se tivesse distraído, tirado o seu foco de Elias, ele poderia não receber a porção dobrada do Espírito. Significa que ele não seria abençoado? Ele seria um profeta abençoado, porque Deus o separou, porque Deus ungiu, mas aquele extra, aquela porção a mais, ele recebeu porque ele não desistiu.
Jacó era abençoado, ele era descendência de Abraão, ele já tinha a bênção de Deus sobre a vida dele. Mas ele era Jacó, ele ainda não era Israel. O que isso quer dizer, pastor? Jacó é aquele que lutou com as suas forças, que enganou, que trapaceou, é aquele que foi enganado, é aquele que foi passado para trás pelo seu sogro, é aquele que está lutando com as suas forças. Mas quando Deus muda para Israel, Deus disse: agora tu não se chamarás mais Jacó, mas Israel. Porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Agora você é vencedor. Agora eu vou mudar a maneira como eu trato com você. Eu vou mudar a maneira com que eu vou agir na sua vida. Porque você recebeu algo a mais da parte do Senhor. Não é mais na tua força. E para você entender que não é mais na tua força, eu toco no teu corpo e eu ponho uma limitação física em você. Para você entender que não é pela tua força mais, que não é mais pela tua capacidade, que não é mais você que vai fazer acontecer, e não é mais você que vai fazer na força, no grito, no teu jeito, não. Eu ponho uma limitação em você. A partir de hoje você vai andar mancando, porque você vai aprender a depender de mim, e você vai receber aquilo que eu tenho para você. Aleluia! E muitas vezes, irmãos, nós precisamos nos esforçar até que Deus fala: tá bom. Olha a mulher cirofenícia, ela vai andando atrás de Jesus. E Jesus não lhe respondeu palavra, diz a Bíblia. Talvez Jesus nem tenha olhado para ela. Ela desistiu? Ela retrocedeu? Ela desanimou? Não. Por quê? Ela tinha um objetivo. De repente, os discípulos vão e dizem: Senhor, despede-a, vem gritando atrás de nós, está incomodando o Senhor. E ela está escutando. O diálogo dos discípulos com Jesus, ela está escutando. Ela poderia se ofender. Mas ela não se ofendeu. Nem quando Jesus disse: não é lícito pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Eu não fui enviado senão as ovelhas da casa de Israel. Ela é uma estrangeira, eu não vou pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela poderia se ofender. Se fosse eu e você no lugar dela, irmão, você ia ficar feliz ouvindo Jesus falar uma coisa dessa para você, ou você ia falar, você ia ficar em choque? Eu acho que eu ia ficar em choque. Meu Deus, cachorrinho. Acho que eu ia ficar focado só no cachorrinho. Ela disse: sim, Senhor. Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Tem bênção para mim também. Eu sei que a maior bênção vai para Israel, mas eu sei que o Senhor também pode me abençoar. Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Aleluia. O que Jesus está dizendo? Poucos têm uma fé assim, que não desiste, que não retrocede, que não volta atrás. Quantas pessoas receberam a porção dobrada, irmão? Eu só conheço Eliseu. Então há algumas coisas que Deus vai nos dar, mas algumas coisas nós temos que buscar. Algumas coisas, quando Deus nos salva, Ele nos dá. Algumas coisas vêm, meus irmãos, sem que, é aquilo que eu falei para os irmãos, Ele vem incondicional para nós. Mas outras coisas são condicionais. Eu tenho que buscar. Eu tenho que me esforçar. Tem que haver em mim, aleluia, uma batalha. E não é contra Deus, e não é contra os outros, é contra mim mesmo. É contra a minha carne. Porque a nossa carne, ela quer o quê, irmão? O que a nossa carne quer? Ela não quer esforço. A nossa carne, ela não quer as coisas de Deus, porque a natureza da nossa carne é contrária à natureza do Espírito. Paulo fala isso em Romanos capítulo 8. Se você fizer um propósito, não, agora eu vou ler a Bíblia mais, a tua carne vai ser a primeira barreira contra você.
E você vai abrir, eu estava lendo um capítulo, agora eu vou ler 2. Na mesma hora vai vir um desânimo. 2. Quando você terminar o primeiro, acho que eu vou parar por aqui. Amanhã eu faço 2. O que é isso? A nossa carne lutando contra nós mesmos. A nossa natureza caída não querendo, irmãos, que nós alcancemos aquilo que Deus tem para nós, porque Paulo diz, a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e os dois se opõem. Tem uma guerra sendo travada dentro de mim e dentro de você, entre o nosso espírito e a nossa carne. E quem é que vai prevalecer? Aquele que eu decidi. Não, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que buscar isso. Irmão, porque senão a gente não alcança. A gente não tem aquele a mais de Deus na nossa vida. Quantos discípulos estavam no barco quando Jesus vem andando sobre as ondas? Os 12. Quem andou sobre as águas? Pedro. Porque Jesus escolheu, falou, deixa eu ver quem está no barco aí. Não, Pedro, você. Os outros não, hein, pessoal? Ninguém desce do barco, hein? Quem descer do barco fora Pedro vai morrer afogado, hein? É só Pedro. Eu estou escolhendo ele para andar sobre as águas. Foi assim que aconteceu? Não. Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. Pedro desejou. Contra o quê? Contra ele mesmo. Ele era pescador, ele tinha experiência ali naquele lugar. Ele sabia que com o mar revolto em tempestade não se brinca. Ele sabia que um descuido naquele tempo, naquela condição, poderia levá-lo à morte. Mas ele lutou contra ele mesmo, contra os seus instintos, ele lutou contra a sua experiência, ele lutou contra a sua carne, gritando não, contra o medo, dizendo não. Ele desceu do barco. E às vezes a gente até pode falar, mas afundou. Mas ele andou um tanto antes de afundar. E ele já estava bem pertinho de Jesus. E quando ele afundou, Jesus estendeu a mão e segurou ele. Ele não estava longe de Jesus. E outra, quem somos nós para dizer, Pedro ficou com medo? Irmão, será que nós seríamos como Pedro ou seria como os outros 11? A mão faltando a entrar na madeira grudada ali, de tanto que ele estava com medo das ondas, do vento. Eu garanto para você que talvez se eu estivesse lá, eu ia estar grudado ali na madeira ali, Não sei nadar? Misericórdia. Estava falando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo nesse barco? Podia ter ido a pé, era mais longe, mas pelo menos eu não estava aqui, correndo o risco de cair e me afogar. Pedro teve uma decisão. Nós temos que ter decisões na nossa vida. Não estava escrito, desce do barco. Jesus não falou, quem quiser pode descer do barco e vir aqui. Não. Quem que falou para Eliseu que ele podia ter a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias? Ninguém, irmão. Da onde veio isso? A fome e a sede do coração deles. A fome e a sede do coração deles. Quem falou para Josué, fica aí colado em Moisés aí, porque quando Moisés morrer, você vai assumir o lugar dele. Ninguém falou isso para Josué. Mas havia uma fome, uma sede no coração. Moisés tem experiências com Deus, olha, Deus está usando, eu vou colar nele aqui. Porque eu quero aprender, eu quero ver isso aqui, como é que é esse negócio. Moisés vai subir no monte, vai ficar lá. O que Josué fez nos 40 dias? Ficou no pé do monte, não se apartou do pé do monte. Não é assim? Tanto que ele não viu o bezerro de ouro sendo feito, ele não viu a bagunça, ele não viu nada disso. Onde é que Josué estava? No pé do monte. Ele não podia subir, a ordem de Deus é ninguém, Moisés. Quem chegar aqui vai morrer, não pode, é só você. O que Josué ouviu, o que ele fez? Vou preparar aqui um acampamento aqui, Vou levar umas comidinhas para mim ficar lá, umas águas para mim beber, porque com certeza ele não estava voltando no arraial, senão ele ia ver o que o povo estava fazendo. E ficou o tempo todo, os 40 dias no pé do monte. Foi fácil? Vocês acham que a carne não falou para ele, volta para o acampamento, vai dormir na tua barraca? Para que ficar aqui?
Para que ficar aqui no pé do monte aqui? Vai dormir na barraca. Volta para casa. Mas ele não fez. Então essas decisões são nossas. Nós é que escolhemos, é nós é que colocamos os objetivos. Somos nós que muitas vezes podemos limitar o que Deus vai fazer ou não na nossa vida. Não é que nós somos mais poderosos que Deus, não é isso, mas é que a gente sai da obediência, a gente sai do propósito, a gente sai da direção de Deus. Então Deus não quer isso, aleluia, Deus quer em nós essa mesma determinação. Onde está o Senhor Deus de Elias? Quando ele bateu com a capa de Elias na água, onde está o Senhor Deus de Elias? Deus abriu as águas e falou, estou aqui, estou contigo. Quem estava de longe olhou, ouviu, falou, repousa sobre ele o Espírito de Elias, o Espírito do Senhor. Amém? Feche teus olhos.